Olá, sejam bem-vindos mais uma vez no nosso podcast Pode Cuidar, o videocast que traz aqui especialistas para trazer muita informação e mostrar como a Rede Américas está levando conhecimento e saúde para todos os nossos pacientes. Eu sou o Ricardo Mota, um homem branco, tenho cabelos castanhos, uso um óculos preto, tenho a barba que eu sei que vocês falam que nunca aparece porque ela é branquinha. Estou com a minha camiseta roxa, escrita Pode Cuidar. E aqui comigo, dois especialistas incríveis e pessoas extremamente importantes para a nossa empresa, que é a doutora Cíntia Lemos, que é oncologista clínica lá do Hospital 9 de Julho, e o doutor Carlos Dzick. Acertei? Acertou em cheio. Estou bem. Líder de oncologia geniturinária. Uau, geniturinária. Também do Hospital 9 de Julho. Agradeço demais essa oportunidade de conhecê-los e de trazer informação para toda a nossa população. Sejam muito bem-vindos. Obrigado. Obrigada, Ricardo. Obrigada, Dr. Carlos, por fazer essa parceria aqui nesse bate-papo hoje. Para me apresentar, eu sou uma mulher de estatura baixa, pele clara, cabelos de maneira fake um pouco alourados. E estou utilizando aqui um vestido marrom e também visto um óculos marrom. Bem, seja muito bem-vinda. Obrigado, Carlos. Muito bom. Obrigado também agradeço a oportunidade. Sou um homem, tenho 67 anos. Eu queria ter um pouquinho do cabelo que o Ricardo tem, mas eu não tenho, estou perdendo. E é implante, tá? Deixa eu contar a verdade. É um implante, ó. Não importa, nem parece, está muito bem feito, aliás. E eu uso óculos, tenho uma estatura média um pouco para cima. E que mais? Estou vestido com um paletó azul marinho, eu estou meio azul, né, inteiro. Um paletó azul marinho, em homenagem, aliás, ao Novembro Azul, né? Um casaquinho fino, enfim, e acho que é isso aí. Muito bem. Vamos começar, doutor Carlos, o que me chamou a atenção aqui, eu estava olhando, óbvio que eu fico olhando, fuçando tudo, aí pesquisando as redes, e me chamou muita atenção a tua formação. A tua primeira formação é psicologia, é isso? É isso. Na verdade, quando eu tinha 18 anos, como todo rapaz ou moça de 18 anos, a gente não sabe muito bem o que a gente quer, né? Então, para você ter uma ideia, eu estudava psicologia de dia e estudava biologia à noite. Eu ficava na PUC durante o dia e ia para a USP à noite fazer biologia. Estudioso, gostava? Adoro, eu gosto muito de estudar. Né? Eu estava olhando aqui. E aí chegou um determinado momento, a faculdade de psicologia era muito mais interessante do que aos 18 anos, 19 anos, né, que todo mundo é meio louco, né, a gente, né, então você procura uma escola, uma faculdade para tentar resolver certos problemas teus, essa que é a verdade, em grande parte, mas era muito mais interessante, aí eu acabei deixando a biologia e me formei psicólogo, até que no final do curso eu atendia já e eu via muita gente com uma série de problemas psicossomáticos e não sei o que, eu fui me interessando por aí e meu pai topou me ajudar a fazer uma segunda faculdade. Que bacana. Você sabe que eu ouvi uma vez, conversando com um médico, num espaço qualquer aí, que ele falou que na faculdade os médicos aprendem muito a medicina, né, o ofício da medicina, mas às vezes falta essa humanização, esse humanizar as relações, e isso deve ter feito alguma diferença para o seu atendimento, para o seu relacionamento. Acho que sim, acho que como para todo mundo, né? A gente chega numa faculdade com com uma carga de pressões e coisas vividas, experiências pessoais que vão influenciar a forma da gente olhar o paciente, né? Querer ajudar, enfim, a forma como a gente escolhe querer ajudar um paciente. No meu caso era muito claro essa coisa da mensagem, da comunicação, digamos assim. Que importância teve a minha formação como psicólogo clínico, era de prestar atenção na comunicação, mais do que, além, obviamente, porque o respeito, isso vem de casa, sim, né? Sim. Essa coisa do amor e não sei o que, isso não vem de uma formação, mas eu ficava muito preocupado, muito interessado, melhor dizendo, no que se o que eu falava era entendido
e o como era entendido do outro lado, né? E tentando também, do outro lado, entender o que na verdade chegava a mim em relação a preocupações, etc. Muitas vezes não é o que a pessoa diz, Exato. mas é aquela interpretação que você precisa dar naquilo que a pessoa quer dizer. Exatamente. Acho que isso tem uma super oportunidade bacana, muito legal. Doutora Cíntia, e aí antes, a gente conversando um pouquinho antes aqui, você comentou da sua admiração, né, pelo Dr. Carlos Dzieck, então que bacana que a gente convidou vocês e que você tem admiração. E conta um pouquinho a sua formação. Você hoje está como oncologia clínica com foco em tumores do trato geniturinário. Gente, esses nomes, geniturinário, mama e ginecológicos, é isso? Isso. Bom, na verdade, eu tenho uma relação até com a Rede Américas antes do 9 de julho. Muito bacana. Eu trabalhei no Samaritano Higienópolis por 11 anos e é um prazer fazer parte do mesmo grupo de novo, né? E abracei o 9, vai fazer 2 anos em fevereiro. A minha formação é oncologia clínica, eu sou lá do interior do Rio, de Campos. Você se formou lá, né? Eu me formei em Campos. E acabei fazendo minha formação na capital, depois acabei passando um pouquinho ali pelo Canadá, por Toronto, e decidi fazer oncologia, e fiz oncologia aqui no ABC Paulista, na Faculdade de Medicina do ABC, e acabei me apaixonando por São Paulo, e elegi como a minha cidade, casei, moro aqui, e realmente gosto muito da rotina aqui. Trocou São Paulo, trocou Rio por São Paulo, né? Troquei o Rio por São Paulo. O Rio, o campus, né, o interior é um pouco diferente da capital, mas sem dúvida São Paulo tem muitas relações afins assim com o meu compromisso com o trabalho, as coisas acontecerem de forma acelerada. Eu realmente me adaptei muito aqui nessa cidade grandiosa. Caótica, mas que a gente mas que a gente ama. Né? Exato. Aqui eu estava lendo que você combina experiência clínica, pesquisa e um olhar humanizado sobre o envelhecimento e a prevenção oncológica. Achei bacana isso. Me fala um pouquinho sobre isso. Eu tenho recente uma formação em oncogeriatria pelo Sírio-Libanês. Essa foi a minha última formação aí mais recente. E sem dúvida, pensando que o câncer existe uma grande relação com o envelhecimento, eu senti que faltava um pouco disso, até porque geriatria tinha sido uma das especialidades que eu tinha pensado lá no início. Então eu acabei resolvendo unir, né, essas várias pontas e que de fato convergem para o mesmo propósito, né, da gente oferecer aí o melhor cuidado, né? Então isso fez muito mais sentido para mim, de modo que a gente consegue avaliar o paciente na sua maneira mais integral, né, considerando as peculiaridades de um paciente mais idoso, né? Então realmente essa aí tem sido a minha pegada dos últimos tempos. Eu vou até acrescentar, ela me fez um charminho, então eu vou... por favor. Porque a Cíntia, ela é coordenadora, basicamente, da oncologia atualmente, né? E ela tem esse perfil, né, que você fala do cuidado, não sei o quê. Ela tem uma capacidade assim de esconder assim não esconder, mas de não deixar aparecer as chatices que ela obviamente tem que enfrentar para conseguir contentar, entendeu? 7, 8 médicos. Né? Não é brincadeira, entendeu? Não é brincadeira. E ela tem essa capacidade, essa serenidade, essa sabedoria. Muito, muito legal. Seguindo aqui, doutor Carlos, eu estava lendo que você é PhD em... Não, eu fiz um doutorado. Doutorado, né? Isso. Doutorado. Em algum lugar alguém colocou esse título, né, bonito, né? De PhD. Né? Não, eu fiz um doutorado. Deixa eu só fazer um preâmbulo. Você falou oncologia geniturinária, só para as pessoas entenderem com certeza, o que é oncologia geniturinária. A oncologia era separada, né, em diferentes sistemas dentro do organismo. Então, o aparelho geniturinário é composto pelo rim, pela bexiga, pela próstata e pelos testículos, né? Então, genital, os testículos, né, que cuidam da reprodução, da produção de hormônios, etc. E o aparelho urinário, né, que em parte é urinário e em parte também compõe a sexualidade no homem e na mulher. Isso aí compõe o que se chama do aparelho geniturinário.
Então eu fiz o meu doutorado em câncer de próstata. Vamos aproveitar então e começar, já que a gente já entrou no tema técnico, a gente está aqui num mês super importante, né, no Novembro Azul, e vamos abordar um pouco a importância deste mês como informativo para levar. Sabemos que ele traz a necessidade de trazer o tema para a discussão, mas que não é só este mês que a gente tem que cuidar, a gente tem que estar aí de olho o tempo inteiro. Qual a importância, doutora Cíntia, do Novembro Azul? Eu acho que o Novembro Azul, ele traz um apelo muito importante para os homens, né? Os homens, culturalmente, eles se cuidam menos, principalmente idas a médicos, né? Existe um grande estigma que o homem, ele é forte o suficiente para não procurar o médico. Às vezes, os sintomas acontecem e eles acabam não direcionando aí para um atendimento médico e acaba chegando de maneira mais tardia. Então, trazer o Novembro Azul não só com apelo de prevenção ao câncer de próstata, mas como a saúde do homem, é fundamental. E aqui eu quero dizer a saúde do homem enquanto doença cardiovascular, por exemplo, que é a doença que mais mata, né? Então, a gente pensar em controle da pressão arterial, pensar em controle da diabetes, não menos importante as doenças mentais no homem. Os homens, a depressão é a doença do século, né? Sim, então, a gente precisa olhar dessa maneira muito menos limitada do que só câncer de próstata. E também, dentro da oncologia, os outros cânceres que podem acometer os homens, né? Câncer de pulmão, intestino, enfim, os outros mais variados que a gente também não pode tirar esse olhar. Foco, né? Agora, existe um tabu em cima do exame, do autocuidado do homem, como você está trazendo aqui. Existe ainda aquele preconceito, que hora que eu devo me cuidar? Como é que a gente quebra isso, doutor Carlos? Como é que a gente pode trazer a importância do homem para esse cuidado, né, da saúde masculina? Eu acho assim, tem dois pontos, né? Quer dizer, um em relação ao homem se cuidar, né? Então, estamos falando, enfim, tem vários homens aí ouvindo a gente. Então, por alguma razão existe quer dizer, ainda aquela coisa patriarcal, arcaica, talvez, né? De que o homem ele foi feito para cuidar da família, para trabalhar, para... Provedor, né? Ele é tido como provedor. A sociedade criou ele sendo homem não chora, né? Exatamente. Então se faz essa estratificação e a mulher... Obviamente isso não cabe mais hoje, mas ainda existe isso. Sim, em termos culturais, é muito difícil, né? Então, ir parar o que está fazendo, ir se cuidar, isso aqui um pouco eu acho que entra dentro dessa concepção errada, digamos assim, que não faz bem, né? De que o indivíduo não, lógico, ele vai fazer o que ele vai fazer dentro da sua vida, mas ele tem que parar para se cuidar também, é um aspecto geral. Em relação à questão do tumor de próstata, a gente vive uma sociedade machista, né? Uma sociedade intocável, né? De que a intimidade do homem é intocável, né? Então, isso vira piada em tudo quanto É só ter o mês de novembro que as figurinhas começam. Já fez lá o toque retal para examinar a próstata, porque isso faz parte do check-up anual, né? Então, todas as questões de piadas e de bobagens relacionadas a isso, né? De discriminatórias, em grande parte, e fofocas e coisas assim que acompanham, digamos, essa cultura mais machista que a gente ainda tem, né? Então são os dois. Isso, junto com a outra coisa do homem que não se cuida, não é que ele não se cuida, mas ele não se cuida quando diz respeito à saúde de ir no médico e fazer os seus cuidados. Então essas duas coisas se combinam e aí, de uma certa maneira, você olha para isso e fala, bom, os homens não só não vão no médico, muito menos ainda, então, ir no urologista, porque é desagradável fazer o toque retal, qualquer bobagem assim, né? Então, eu acho que a gente ainda sofre essa coisa. Como é que a gente quebra isso é o que nós estamos fazendo, né? Levando informação, conteúdo e a importância da prevenção. Exato. Porque os homens procuram mais o contato com o médico quando ele já tem alguma coisa, porque a mulher tem mais a prevenção. O homem
Já chega quando ele tem algum sintoma? Geralmente os diagnósticos acabam sendo mais tardios, porque a gente tem uma questão aqui confundidora no homem, quando a gente fala da próstata, porque existe um crescimento normal, né, natural da próstata ao longo da vida do homem, né, que é a hiperplasia prostática benigna, ou HPB. E aí eu costumo brincar que 3 coisas no homem continuam crescendo com a idade: a orelha, o nariz e a próstata. E a próstata? Então, eu sabia da orelha e do nariz. Aprendi Nós mais. mulheres estamos livres da próstata. Então, realmente existe uma confusão, porque a próstata ela acaba aumentando de tamanho e com isso acaba levando a alguns sintomas, né, que acabam convergindo aí também para o diagnóstico diferencial quando a gente fala de câncer. Então, a micção, né, o jato urinário pode ficar mais fraco, ele pode começar a ter algumas urgências para urinar, levantar mais durante a noite. Isso já são sintomas. Olha lá, gente, fiquem atentos. A mulherada, nós mulheres sofremos, porque aí começa aquele gotejar ali na tampa do vaso sanitário, e aí nós que fazemos xixi sentado, né, acaba... Sofre. E às vezes a mulher, quando o homem vai ficando mais idoso, vai vendo que pinga no chão, e aí fica aquele odor de urina. Então, são sinais que muitas vezes a mulher começa a perceber e começa a incomodar, e ela acaba alertando o homem e ela traz o homem ao médico, né? Então, são sintomas que a gente precisa alertar e esse diagnóstico, se isso é um crescimento fisiológico da próstata ou não, precisa ser feito com a ajuda de um urologista, né? Precisa ter atendimento médico. Doutor Carlos, a gente tem aqui algumas perguntas. Somente pessoas com histórico familiar devem se preocupar com doença com câncer? Não, a história familiar, o que eu acho que a pergunta que está por trás é, né, os tumores que a gente pode herdar, né? Então, se tem gente na minha família que tem câncer, talvez eu tenha uma chance maior de ter câncer. Na verdade, isso é o menor é raro isto. É incomum que um câncer seja hereditário. E que eu consigo, é incomum, é muito, muito, muito mais comum que um câncer seja o que a gente costuma dizer esporádico, né? Eu não consigo prever quem é que vai ter câncer, quem que não vai ter câncer. É muito mais provável que seja essa situação. Então, se eu for esperar só as famílias, só os indivíduos que têm uma história familiar muito forte para ir se cuidar, na verdade eu estou abandonando 80%, 90% de prevenção para o resto da população. Sim. Né? Então, a resposta é não. Não posso me basear nisto para decidir se está na minha vez de fazer um check-up ou não. Seguindo aqui, mito ou verdade, o exame de sangue substitui o exame de toque? Absolutamente não. O que acontece, na verdade, o toque, ele tem uma limitação. A próstata, imagina que ela é o tamanho de uma noz, né? E quando o urologista, em geral é o urologista que faz o exame do toque retal, ele acessa aquela região onde o dedo alcança, né? Onde a faceta ali do dedo alcança, mas a próstata, ela é mais globosa. Então, existe alguma área ali da próstata que ela não é acessível ao toque retal. Então, são exames totalmente complementares, ou seja, eu tenho PSAs muito aumentados que não significam câncer, por exemplo, uma prostatite, uma inflamação da próstata. Eu posso atingir níveis de PSA elevados e isso não significa que é um câncer, é uma inflamação. Ao mesmo tempo, eu posso ter tumores que não necessariamente expressam um aumento do PSA no sangue. Por isso é preciso eu combinar todas as estratégias diagnósticas, né? Então, não só o toque, mas aí fazem parte dos screenings e a depender disso a gente vai avançando. O diagnóstico é uma consequência de fatores, exames. Exato. Exames de imagem, enfim. Então, são excelentes exames iniciais, mas sem dúvida eles são complementares. Bacana. Dr. Carlos, o consumo excessivo de álcool e tabaco pode aumentar o risco de câncer? Mito ou verdade?
Não, o consumo excessivo de tabaco, com certeza, aumenta vários tipos de câncer, né? Todo mundo sabe que afeta os pulmões e é um dos principais responsáveis pelo câncer de pulmão. E, além disso, é responsável pelos tumores, por outros tumores. No nosso caso, né, digamos, voltando para esse tema da saúde geniturinária, né, é um dos grandes responsáveis pelo câncer de bexiga, né? A bebida, por sua vez, ela também está associada a certos tumores, principalmente do tubo digestivo e fígado. Mas entendendo isso, obviamente, nós estamos falando de consumidores muito excessivos, o que não significa que a pessoa não possa beber nas suas, enfim, em situações de moderação, digamos assim, né? Já o cigarro não, o cigarro faz mal, e faz mal para tudo, ele faz mal o tempo todo, né? Não só para a questão do tumor, mas aumenta a chance de ter infarto, aumenta a chance de ter derrame cerebral, hipertensão arterial, doenças pulmonares crônicas, muito ruim. Não tem nada de bom, né? Não tem nada de bom. Não tem nada de bom. Tanto que lá já está escrito, né? Na própria caixinha ele já está falando lá. Na verdade, o álcool também não tem nada de bom, né? É que o álcool tem uma coisa da interação social e aí tem pessoas que precisam um pouquinho de álcool para viverem um pouco mais intensamente certas coisas importantes da vida Mas ambos acabam alterando algo do seu estado natural, o que acontece. Pergunta aqui agora, quais são, né? A gente está aqui falando para 34 mil pessoas, né? Que é o número de colaboradores que nós temos na Rede América, dos nossos 27 hospitais, e vocês estão falando com todos eles agora num mês tão importante. Qual a dica para falar sobre o mês de novembro, a prevenção? Que dica vocês dão para os nossos homens que estão nos assistindo? No ano passado, a gente fez um pequeno simpósio no Hospital 9 de Julho, que tinha o título seguinte: o que é bom para o coração é bom para a próstata. Tá? Então, a mensagem é esta, né? Quando nós atendemos pacientes que têm câncer, qualquer tipo de câncer, mas principalmente os tumores de mama, tumores ginecológicos e tumores de próstata, e são, por exemplo, obesos, ou sedentários, ou, enfim, eventualmente até diabéticos, né? Eu costumo dizer assim, olha, todo mundo, seria bom se as pessoas não fossem sedentárias, praticassem exercício físico, não comessem em excesso muitos carboidratos ou muita gordura, né? Tivessem uma vida mais saudável de acordo com esses critérios. Isso é verdade para todo mundo, mas para você é obrigado a ser uma pessoa sarada, entendeu? É a sua obrigação, você está condenado, você está condenado a ser uma pessoa sarada, porque isso é tão importante e isso melhora muito, inclusive o tratamento muitas vezes, né, tanto de tumores em mulheres obesas com câncer de mama, homens obesos com câncer de próstata. Quer dizer, colocar a pessoa, sair do sedentarismo, controlar a obesidade, controlar diabetes, é tão importante quanto o tratamento. Então, agora, voltando espero que nenhum colaborador esteja nessa situação, mas a dica vale também. Quer dizer, o sedentarismo faz mal, o álcool faz mal, o tabaco faz mal, o sedentarismo faz mal, a obesidade faz mal, né? E isso é uma forma de prevenção. É uma forma de prevenção. Para todos essas indicações, façam parte de algum deles, estou próximo de algum desses itens, vamos antecipar. Tanto no câncer como fora do câncer, em qualquer situação da saúde humana, é fundamental isso. Tem um documentário que eu acho muito legal, eu até recomendo, e ele traz exatamente essa necessidade da gente estar conectado com os nossos hábitos mais sadios, né, que são as Blue Zones, ou zonas azuis. É um documentário totalmente realístico, em que um repórter do National Geographic, na verdade ele é um grande pesquisador, e ele visita as principais zonas, né, onde as pessoas são mais longevas no mundo, e ele visita essas comunidades e tenta entender qual é o hábito que faz com que aquelas pessoas vivam melhor e mais.
Então, eu acho que, complementando o que o Dr. Carlos falou, a saúde mental é algo que a gente precisa cuidar. Então, cultivar as boas relações, manejo do estresse, né? São habilidades, essas soft skills no nosso trabalho, a gente precisa trazer, porque é uma forma de saúde, né? E sem dúvida, uma mente que não trabalha bem, o corpo sente. Eu costumo dizer que o nosso corpo fala. E aí ele costuma falar, fala de novo, ele dá sinais. E às vezes ele grita, né? Porque a gente simplesmente não ouve. E às vezes as doenças mentais, elas são mais silenciosas, né? Então eu acho que a gente está conectado com a alimentação saudável. A Organização Mundial de Saúde recomenda de 300 a 150 minutos de atividade física moderada por semana. Então nós que estamos aí, né, assistindo, e aí cabe para mim também, né, essa autoavaliação, como que eu estou fazendo a lição de casa, né? E eu costumo falar assim, existe um grande vilão para nós, que é a sarcopenia. Todo mundo, depois de 40 anos, a gente começa a perder musculatura, e isso vem de forma muito insidiosa, né? E à medida que a gente vai envelhecendo, isso vai ficando mais pronunciado. E se a gente pensar aí, mais ou menos 50% da nossa musculatura está da cintura para baixo. Se a gente criar o hábito de vencer o sedentarismo, né, como o Dr. Zic mesmo falou, de procurar subir escada, descer escada, evitar o elevador, os pequenos hábitos do dia a dia, da gente conseguir fazer com que as pernas sejam mais movimentadas, a gente já está ganhando. Já tem uma melhora aí, ou pelo menos um apoio. Sem dúvida. Então, assim, a gente pensa muito em previdência, né, para quando a gente envelhecer, ou então quem que vai cuidar de mim quando eu ficar mais velho, né? Mas a gente não pensa na nossa poupança muscular. Né? Então a gente realmente precisa poupar a musculatura. Porque vai ter uma idade que você começa a perder. Exato, e pensar que a força muscular, ela é diretamente relacionada à nossa autonomia na melhor idade. Então, se eu quero ser um velhinho, que eu não preciso de ninguém para ficar me levando para lá ou para cá, ou até mesmo autonomia para eu levantar de um vaso sanitário, tomar um banho, eu preciso cuidar disso. Ter essa economia, né, de cuidar da minha musculatura para chegar aqui. Muito bacana. Exato, é a nossa reserva, né? Então, e isso é uma coisa que a gente ganha ao longo da vida. Não adianta a gente chegar lá nos 70. Quero agora, nós estamos agora aqui em novembro, eu quero ficar bem pro verão, já não dá mais tempo, né? Já passou, tem que ter isso. Muito bacana. Ó, a papo vai rápido, né? A gente começa a falar de assuntos importantes e temas gostosos de ouvir vocês dois, é incrível. Para a gente ir encerrando, tem uma idade que a gente recomenda, a partir de tal idade, você tem a obrigação de fazer os exames ou não necessariamente? Então, em relação aos tumores que importa, né, do aparelho geniturinário do homem, o mais importante, o carro-chefe aí é o câncer de próstata, existe uma recomendação de que a partir dos 50 anos os homens passem a fazer os seus check-ups, exceto aqueles que têm pelo menos um parente de primeiro grau, que seja um pai ou um irmão, ou eventualmente até um tio que teve um câncer, mas é mais importante pai ou irmãos, né, que tiveram câncer de próstata. Então, ao invés de 50, a gente baixa para 45 anos. Tá? Tem gente querendo baixar um pouco mais, como aconteceu recentemente com o rastreamento de câncer de mama, né, que agora se defende que se faça a partir dos 40 anos. Existe um pouco essa linha, mas de uma maneira geral, 45, 50 anos é uma boa idade para começar a se preocupar com isso. Bacana. Eu queria só um alerta aqui, pensando na saúde do homem, né? É muito raro, mas acontece, que é o câncer de testículo. Às vezes a gente também recebe alguns pacientes mais jovens, e aí é mais característico naquela população mais jovem ali, 20, 30, 40 anos, até mais jovem ainda. E às vezes é muito negligenciado, porque começa com uma massa testicular, às vezes só o aumento do testículo, e às vezes ele acha que é uma hidrocele, né, que é a água ali na bolsa testicular, e também o diagnóstico acaba sendo retardado. Felizmente é um tumor com um prognóstico muito favorável na maioria dos casos, mas às vezes a gente acaba recebendo diagnósticos tardios e acabam sendo mais desafiadores para a gente tratar.
né? Então, lembrar também que a gente tem o câncer de pênis, mais raro ainda, mas que também é algo desafiador. Então, qualquer feridinha no pênis precisa ser avaliada para que a gente não esteja aí deixando uma oportunidade de cura. Muito obrigado pela participação de vocês, delícia conversar, conhecer, é muito bom quando a gente tem, eu fico muito feliz de ter a oportunidade de estar com os melhores, maiores especialistas aqui e poder aprender sempre com vocês. Tenho certeza que a informação vai ser muito importante para as nossas pessoas. Muito obrigado pela participação de vocês. Obrigado a vocês. E para vocês, olha quanta oportunidade, sedentarismo, cuidado, prevenção e vamos parar, homens? Para de preconceito e vai se cuidar, né? Até a próxima, acompanhe aí o nosso podcast, Pode Cuidar no nosso Conecta Américas, sempre levando informações para vocês.